Nós vamos utilizar a Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição, Barueri, São Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil, 2011. E vamos usar o livro Xavier Francisco Cândido, há 2000 anos, episódios da história do cristianismo no século I, romance pelo Espírito Emmanuel, 49ª edição, Brasília, FEB 2016. Agora você espera um pouquinho, depois eu vou pedindo, tá? Nós vamos começar, eu vou fazer primeiramente, eu queria falar o seguinte. O nosso tema de hoje é o nascimento do Cristo em nós. E quando eu comecei a me preparar para elaborar o nosso estudo, eu fiquei refletindo profundamente. Como falar sobre o nascimento do Cristo em nós? Como falar se não sei se o Cristo já nasceu em mim? E o que significa o Cristo nascer em mim? O que significa o Cristo em mim? Então, antes de qualquer coisa, eu vou fazer um relato que está no livro Há 2000 anos, no capítulo 3º, que é um jantar em casa de Pilatos, quando Públio Lentulus e a esposa e a filha, quando eles se mudam para Jerusalém, e Pôncio Pilatos oferece um jantar para eles, com um grupo social mais restrito. É uma festa de alto nível em termos de apresentação, de festas. Estava previsto até luta de homens, e a Lívia pediu para que não houvesse derramamento de sangue, foi cancelado. E no meio das conversas, houve um relato muito interessante, que é do homem de confiança de Pilatos. É muito interessante, porque ele não é um cristão, é um romano, mas que ele participou de uma atividade em que Jesus entrou em contato com o povo. Então ele pergunta, eu vou ler aqui porque eu achei muito interessante, é a visão de um homem comum, né? Ele começa assim: e por falar de Nazaré, já ouvistes falar do seu profeta? Sim, continuou. Nazaré possui agora um profeta que vem realizando grandes coisas. Que é isso, Sulpício? Perguntou Pilatos ironicamente. Pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu, e cada qual é dono de uma nova revelação. Ao Sulpício responde, mas esse, Senhor, é bem diferente. Estarás acaso convertido a uma nova fé? De modo algum, mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas, mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço,
quando passava há alguns dias por Cafarnaum. Ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra em êxtase de admiração comovida. Eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvi-lo. De sua personalidade, extraordinária de beleza simples, vinha um não sei quê, dominando a turba que se aquietava de leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo, e de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura se casava à leveza dos seus traços delicados. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes em Sebaste, asseverando que acima de César está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como irmãos bem-amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça que nós não conhecemos. A voz de Sulpício estava saturada do tom emocional característico dos sentimentos de filhos da verdade. O auditório se contagiara da comoção de sua narrativa, escutando-lhe a palavra com o maior interesse. Pilatos, todavia, sem perder o fio das suas vaidades de governador, interrompeu-o exclamando: todos irmãos, isso é um absurdo. A doutrina de um Deus único não é novidade para nós outros, nessa terra de ignorantes, mas não podemos concordar com esse conceito de fraternidade irrestrita. E os escravos? E os vassalos do império? Onde ficam as prerrogativas do patriciado? O que mais me admira, porém, exclamou com ênfase, dirigindo-se particularmente ao narrador, é que, sendo tu um homem prático e decidido, te tenhas deixado levar pelas palavras loucas desse novo profeta, misturando-se com a turba para ouvi-lo. Não sabes que a anuência de um lictor pode significar enorme prestígio para as ideias desse homem? Senhor, respondeu Sulpício desapontado, eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Considerei igualmente, de pronto, que as doutrinas por ele pregadas são subversivas e perigosas, por igualarem os servos aos senhores. Mas observei também as suas penosas condições de pobreza, consideradas por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz, o que, de algum modo, não constitui motivo de receio para as autoridades provinciais. Além disso, essas pregações
não prejudicam os camponeses, porque são feitas geralmente nas horas de ócio e descanso, no intervalo dos trabalhos de cada dia, notando-se igualmente que os seus companheiros prediletos são os pescadores mais ignorantes e mais humildes do lago. Mas como te deixaste empolgar assim por esse homem? Retornou Pilatos com energia. Enganai-vos quanto a isso, respondeu Lictor, mais senhor de si. Não me sinto impressionado como supondes. Tanto assim que, notando-lhe a originalidade simples e formosa, não lhe reconheço privilégios sobrenaturais. E acredito que a ciência do império elucidará o fato que vou narrar, respondendo à vossa arguição do momento. Não sei se conheceis Copônio, velho centurião destacado na cidade a que me referi, mas cumpre-me cientificar-vos do fato por mim observado. Depois que a voz do profeta de Nazaré havia deixado uma doce quietude na paisagem, o meu conhecido apresentou-lhe o filhinho moribundo, implorando caridade para a criança que agonizava. Viu elevar os olhos radiosos para o firmamento, como se obsecrasse a bênção dos nomes dos nossos deuses, e depois notei que suas mãos tocavam um menino, que por sua vez parecia haver experimentado um fluxo de vida nova, levantando-se de súbito, a chorar e buscando o carinho paterno após descansar no profeta os olhinhos enternecidos. Então, esse é o relato do homem de confiança de Pôncio Pilatos, que teve um contato com Jesus muito importante. Eu achei muito bonita a descrição dele, autêntica, sem preconceitos, mas relatando os fatos e trazendo para nós a figura de Jesus vista por um homem comum no sentido de que não era um cristão, não era um adepto do Cristo, mas alguém que se sentiu atraído pela presença de Jesus e participou, presenciou aquele momento importante, como foram todos os momentos de Jesus aqui na Terra. Então, voltando ao nosso tema, eu me perguntei muito sobre como tratar esse nascimento do Cristo em nós. Dava a impressão que falar sobre isso é como se nós já estivéssemos com essa experiência em nossas vidas. E, na verdade, não podemos dizer que estamos, inicialmente, pensando dessa forma. E aí eu senti que, para tratar desse tema, o nascimento do Cristo em nós, eu precisaria refletir sobre a relação de Jesus Cristo com Deus, para compreender a nossa relação com Cristo. Então, eu vou me valer de alguns momentos, alguns trechos do Novo Testamento, basicamente de João, para refletir sobre isso. Então, pediria ao João Emílio que colocasse aqueles do Novo Testamento. Vamos trabalhar, refletir sobre cada ponto desse. Que Jesus é um ser excepcional que veio estar conosco obedecendo à vontade de Deus. Então, vamos ver o primeiro. Pode virar.
Em João 10:30, ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. É Jesus quem fala. E essa frase, ela precisa ser bem compreendida para não confundirmos Jesus com Deus. Se nós ficássemos apenas nessa frase aí, poderíamos ser levados a esse engano que já ocorreu, que as pessoas confundem Jesus com o Criador. Por que a gente precisa analisar esse versículo? É porque essa análise ela vai nos trazer elementos importantes para compreendermos o que significa o nascimento do Cristo em nós. Aparentemente, não tem nenhuma relação, mas, na verdade, ela é que vai abrir o nosso entendimento para compreendermos o que é o Cristo, o nascimento do Cristo em nós. Esse discurso ele vai descortinar para nós o grande amor que Jesus, o Cristo, tem pelos seus discípulos e pela humanidade inteira. Que, na verdade, é o grande amor que Deus tem por todos nós, cada um de nós. E essa é uma grande revelação de Jesus, que Deus nos ama profundamente. Às vezes, há pessoas que ficam deprimidas, infelizes, porque não percebem que são amadas por outras criaturas. Mas isso é uma visão curta. Se nós nos aprofundássemos dentro de nós, nós perceberíamos o amor infinito de Deus por nós. E esse amor, não que nós vamos desprezar o amor dos outros, dos nossos semelhantes, mas o amor de Deus, ele é mais do que suficiente para a nossa felicidade. Então é importante a gente ver que a vida de Jesus é uma vida, é uma demonstração de amor profundo por nós, pela humanidade inteira. Não tem um ser que não tenha sido beneficiado por Jesus ao longo da sua existência como espírito imortal. Então a gente vê que a vinda dele à Terra, só de Jesus vir à Terra, caminhar ao nosso lado, reencarnar junto a nós no mundo de expiação e provas, completamente distante da grandeza de Jesus, da sua pureza, isso demonstra o amor que Jesus, que Deus tem por nós. Mandar esse Espírito para nos ensinar as grandes lições da lei de amor, pensando, falando, agindo, orientando, dando um suporte para cada um de nós e nos ajudando a perceber quem nós somos, as riquezas que trazemos dentro de nós, os recursos infinitos para a nossa felicidade que estão depositados dentro de nós e nós não sabíamos. Nós espíritas já temos conhecimento
pelas informações dos espíritos superiores, que o amor que emana de Deus sustenta a vida e a harmonia do universo físico e espiritual. Quer dizer, o amor é a lei que sustenta a vida, que mantém o equilíbrio em toda a criação, no mundo físico e no mundo e nas experiências do mundo espiritual. É o amor. E aí a gente pergunta qual a finalidade da vinda de Jesus fisicamente à Terra, ao nosso lado, já que nós sabemos que ele nunca esteve distante de nós, desde a preparação do planeta para que nós habitássemos, acompanhando com os seus assessores espirituais, a sua equipe de espíritos de elevação impressionante, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento nosso, tanto físico quanto intelectual e moral. Qual a finalidade da vida dele física, caminhando ao nosso lado? Acreditamos que seja para despertar em nós a vontade de desenvolver o amor que existe em nossa alma. Jesus não veio colocar o amor em nossa alma. Quem colocou o amor em nossa alma foi Deus. Porque Deus nos criou por amor. E é esse amor que faz parte da nossa essência espiritual. Nós somos infelizes porque ainda não conseguimos desenvolver esse amor em nossas vidas. Nosso amor tem sido condicional. Eu amo se me amarem. Eu amo desde que são condições. E nós precisamos conhecer o amor que o espírito da envergadura de Jesus tem, que mesmo sendo crucificado, sendo negado, sendo traído, sendo abandonado, sendo mal compreendido, permanece ao lado da humanidade, procurando desenvolvê-la. Isso é amor. Não é aquele amor que nós descartamos quando a ingratidão surge. É um amor profundo, é o amor de Deus que ele traz para o nosso conhecimento. E nós sentirmos o poder desse amor. Nós falamos dos poderes bélicos, falamos do poder das argumentações, do poder dos cargos públicos, falamos do poder em diversas da força física, mas nós desconhecemos o poder do amor. Quando nós acompanhamos o livro Libertação no sábado, a gente vê uma experiência pequena da demonstração do poder do amor, que transforma aquele espírito Saldanha, que é enviado do Gregório para a obsessão da Margarida, o amor do Gúbio, daquele espírito que acompanha o caso, pelos filhos do adversário dele, pelo filho, pela mãe do filho, pela esposa, pela nora, transformam o Saldanha numa criatura boa. Por quê? Porque o amor dele existe lá dentro. Quando ele entra em contato com o amor que o Gúbio exala, ele desperta dentro dele aquela luz e ele começa a se transformar. Ou seja, não é
O Gúbio que o transforma, é ele próprio que se transforma, quando reconhece o poder do amor, que consegue resolver o problema dele, que ele não conseguiu resolver pela violência. Então, nós começamos a sentir o poder do amor. Normalmente, os espíritos inferiores acreditam que o poder é o poder do ódio, da ira, da vingança, da violência. Isso não é poder. Essa é a atitude que deixa a criatura cada vez mais enferma, mais doente, mais frágil. Ele também nos trouxe essa experiência do amor para respirarmos a felicidade que sentimos quando amamos, muito maior do que a que sentimos quando somos amados. Quando nós somos amados, nós nos sentimos muito bem. Mas Jesus veio nos ensinar que a felicidade é maior quando nós aprendemos a amar. Quando a pessoa aprende, tem a capacidade até de renunciar a si mesma, a muita coisa, sacrifícios e tudo mais, porque se sente feliz levando o amor para a pessoa. Mas nós achamos, na nossa inferioridade, nós não acreditamos. A humanidade, não nós, a humanidade ainda não conhece isso, ainda não sabe isso e ainda não acredita nisso. Ele veio também para aprendermos o caminho, para nos encontrarmos, para encontrarmos Deus dentro de nós. Veja só, Jesus veio nos falar de um Deus que nos ama, que é o poder supremo do universo, em todas as atividades, em tudo que existe. É o poder. E esse ser poderoso, ele está também dentro de nós. Quer dizer, nós não somos ele, mas ele está presente, está próximo de nós. Quem é o homem que detém o poder, o cargo importante na Terra, cujo acesso seja fácil? Não tem. Difícil chegar até ele. Mas Jesus veio nos mostrar que nós podemos entrar em contato com Deus, porque ele não está longe, está perto. É importante a gente compreender que não é difícil falar com Deus. É muito fácil. Porque mesmo sem falar, Deus sabe o que nós pensamos, Deus conhece o de que nós estamos precisando, Deus sabe tudo. O difícil não é falar com Deus, é ouvir Deus. Parar para ouvir. Aliás, tem sido difícil para nós ouvir até aqueles que estão à nossa volta. Nós queremos falar, queremos dizer, mas é preciso aprender a ouvir. Esse exercício com relação a Deus é muito importante. Por isso que na hora de fazermos a prece, ela não pode ser aquela prece automática. Pode ser até a prece decorada, mas que seja sentida. Porque, a rigor, a prece é muito mais para nós ouvirmos do que para Deus ouvir. Se nós analisarmos como a evangelização da infância está fazendo, a oração dominical, a oração do Senhor, que Jesus ensinou, é uma oração de mão dupla, em que alguma coisa é dita para Deus e, ao mesmo tempo, a criatura assume um compromisso com Deus. Quando a gente diz, Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Ora, o nome de Deus, ele está santificado pela sua própria natureza. Quando nós dizemos isso, nós nos comprometemos a santificar a nossa relação com Deus, entender que Deus é para ser profundamente respeitado e adorado. Então, todos os pontos, não vou fazer aqui o estudo da prece, mas se nós pegarmos lá o texto que Kardec analisa a oração dominical, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que cada frase daquela contém um compromisso de nossa parte. Então, a prece é para nós conversarmos com Deus, abrirmos o coração para Deus, não para que Ele nos conheça, porque Ele já nos conhece, para que nós nos conheçamos, para que nós percebamos as nossas dificuldades, as nossas partes sombrias, mas também a nossa parte luminosa, a parte boa, que todos nós temos e que precisamos valorizar essa parte boa. Perceber que dentro de nós existe uma luz profunda, esperando que nós acordemos, né? Em função da mensagem Por que dormis? Enquanto a gente dorme, em termos espirituais, essa usina fica paralisada. Então é preciso que despertemos para que façamos com que essa luz venha à tona. Isso não é um exercício físico, isso é um trabalho de maturação do espírito. O Kardec coloca como maturidade do senso moral. É a hora em que a pessoa não tem apenas um conhecimento, ela tem um sentimento profundo e que vibra quando trata das coisas de Deus. Então é isso que ele nos vem trazer. Aprendermos o caminho para encontrarmos Deus dentro de nós. Veja só, que coisa boa. E para conhecermos de perto um Espírito perfeito, que é Jesus, infinitamente feliz, verdadeiramente livre, nós, criaturas humanas, que prezamos muito a nossa liberdade, não existe ninguém na Terra mais livre do que Jesus, não existe. Jesus é um Espírito verdadeiramente livre, com sabedoria profunda, fé, coragem, ou seja, um verdadeiro guia e modelo para seguirmos em busca da paz, da felicidade. Todo mundo na Terra quer paz. Todo mundo quer felicidade. Felicidade, todo mundo quer. A paz, de fora, nem todos querem. Mas a paz de dentro, todos gostariam de ter. Vamos ver agora alguns momentos em que Jesus orienta e esclarece os seus discípulos e fala de sua relação com Deus. Isso ocorre quando se aproxima a hora em que Jesus será preso e crucificado. Ele já sabia disso tudo. Ele prepara os discípulos para os momentos difíceis que viriam. Nas suas palavras, percebemos claramente o imenso amor que Jesus, o Cristo, tem pelos discípulos e pela humanidade inteira, porque os discípulos representam a humanidade que começa a despertar.
representa aquelas criaturas que descobriram as suas potencialidades, que sentiram despertar dentro do coração, no contato com Jesus, a riqueza que está depositada dentro delas. Lembra do relato do Sulpício? Ele fala que Jesus estava falando, cercado dos pescadores mais ignorantes, das pessoas sem diplomas. Mas foram essas pessoas ditas ignorantes, segundo o mundo, sem diplomas, sem cargos, desprezadas, ridicularizadas, que sofriam o preconceito dos próprios judeus quando diziam: o que de bom pode vir da Galileia? O que pode vir de bom da Galileia? Hoje as pessoas falam muito de preconceito, mas aqueles cristãos iniciais sofriam um preconceito muito grande. E, no entanto, estavam ali ouvindo Jesus. E Jesus não saiu buscando os doutores, não saiu buscando os filósofos, os generais. Jesus buscou as criaturas simples, que naquelas criaturas simples estão almas, muitas vezes amadurecidas, que nós não conhecemos. Nós conhecemos apenas o que está do lado de fora, a beleza física, a fala sem erros. Mas Jesus estava olhando a potencialidade da alma. Então, aqueles discípulos que foram chamados eram... Ele não trabalhou a multidão inteira. A multidão, ele trouxe a mensagem de consolação. A equipe dele, mais restrita, ele trouxe a mensagem profunda do conhecimento que ele trouxe para a humanidade. E foram esses homens encarregados, homens e mulheres, encarregados de fazer a divulgação através do próprio exemplo. As pessoas começaram a conhecer o Evangelho de Jesus não pelos livros, não pelas anotações de Mateus simplesmente, também por isso, mas principalmente pela vivência. Eram cartas vivas de Jesus. Cada atitude deles de perdão era uma mensagem de perdão para a humanidade. Cada atitude de humildade era uma lição para a humanidade do valor da humildade. Então Jesus foi preparar os discípulos para os momentos difíceis que viriam. E isso mostra um amor imenso. A gente vê na mensagem que ele vai se despedindo dos discípulos, mas levando a eles uma mensagem de conforto, de segurança e pedindo a coragem deles para o prosseguimento da tarefa. Coloca aí o próximo, Joaninho. Vamos ver, João 13, aí vai de 33 a 36. Olha só o que ele diz. Olha como ele trata os discípulos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns aos outros. São as palavras de Jesus. Aí vem a pergunta de Simão Pedro. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Olha só que coisa linda, né? O carinho que ele tem pelos discípulos, ele chama de filhinhos. E ali havia homens mais velhos do que Jesus. Mas ele os trata pela grandeza dele, pelo amor profundo de Jesus, ele trata com esse carinho de filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco, dizendo que o prazo estava terminando. E eu imagino a dor dos discípulos antevendo o afastamento de Jesus do convívio deles, porque ele era a luz daquele grupo. Jesus era a estaca em que todos eles se apoiavam. Mas a sabedoria de Jesus era muito grande, é muito grande. Ele sabia que para que eles se desenvolvessem, ele precisava retornar à vida espiritual. Os discípulos ficam naquela expectativa, até sem entender muito bem as coisas. E ele dá um mandamento para eles seguirem, uma orientação que vai ficando para o final, que eles se amassem, que vos ameis uns aos outros. Quer dizer, além do amor que nós devemos ter pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo e a Deus, que os trabalhadores da seara dele se amem, porque todos nós precisamos desse amor para prosseguirmos trabalhando, desse amor que recebemos, mas principalmente do amor que damos. Como poderá um trabalhador do Cristo realizar a sua tarefa se não tiver amor pelos próprios companheiros de trabalho? Como pode? É uma negação da própria missão que traz em si, que é de espalhar o amor. E amar uns aos outros como ele nos amou. Não é um amor qualquer. É um amor que Jesus trouxe para na relação conosco. Aquele amor que não é condicional, aquele amor que é amplo, que é muito profundo. Essa busca é uma busca interminável, que vai só quando nós alcançarmos esse nível é que está. Mas ele mostra a tarefa qual é. E aí ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que interessante. Por que ele fala que todos conhecerão que são os discípulos dele se tiver amor? Porque a vivência entre os trabalhadores do Cristo, com esse amor, significa uma pregação da lei de amor. Vale muito mais do que uma palestra sobre o amor. Vale muito mais. Tem um poder muito mais profundo do que um texto escrito sobre o amor. A vivência do amor. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não escreveu uma mensagem de amor, embora tudo isso tenha valor, mas ele amou os discípulos, amou a todos. Então, é esse amor que fez o mundo dar o início a uma nova era. Jesus inaugura a era do amor, a era em que o homem, o ser humano, descobre as possibilidades do amor. Ainda não compreendemos isso.
Mas quando compreendermos, o egoísmo desaparecerá. Quando nos esforçarmos para viver assim, nós vamos transformar o mundo. Mas para transformar o mundo, Jesus conta com os seus discípulos. E os discípulos precisam, para que o mundo descubra o amor dentro de si, que os próprios discípulos descubram primeiro esse amor dentro deles. E ele diz, Simão quer, o que Simão quer? Para onde vais? Eu não quero te deixar, né? Simão Pedro, para onde vais? Jesus sabe que ele quer ir junto. Quer ficar junto. Quem não quer ficar junto de Jesus? E Jesus responde, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Então, olha só, o projeto de vida espiritual. Agora, você vai trabalhar aqui, vai desenvolver as atividades aqui. Cumprindo essas tarefas, você vai sair da vida física. E mais do que isso, estará em harmonia com Cristo, né? Pode virar, João. Não, olha só que coisa bonita. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nossa, que coisa boa, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus diz que eles sabem, mas eles acham que não sabem, né? Muito engraçado isso. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra lá quando ele diz, eu e o Pai somos um? Aqui ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está tão profundamente ligado com Deus e ele vem mostrar para nós que o caminho para encontrarmos Deus dentro de nós é o caminho que Jesus está ensinando e que lhe permite estar com Deus dentro dele. Jesus já caminhou esse caminho. Jesus, através da vivência do amor, do desenvolvimento da sabedoria, ele já encontrou-se com Deus dentro dele. Não é o encontro com Deus não se realiza num lugar específico, do lado de fora. É dentro de nós. Nós não vamos encontrar Deus indo para o céu. Não vamos encontrar Deus indo para uma colônia espiritual elevada. Nós vamos encontrar Deus dentro de nós, porque dentro de nós, Jesus já tinha falado. É o templo de Deus, onde ele vai ser adorado em espírito e verdade. É a conversa dele com a samaritana. Então, dentro de nós, existe um templo. Ele quer dizer que o nosso templo é dentro de nós. E esse templo tem que ser respeitado, tem que ser higienizado espiritualmente, tem que ser valorizado, tem que ser iluminado. O templo de Deus não fica às escuras, ele fica iluminado.
Então, por isso que ele diz, eu sou o caminho. Qual é o caminho? Quando ele diz que ele é o caminho, porque ele é a vivência do amor e a verdade. Porque a grande verdade da vida é a certeza de que Deus nos ama, que é o poder total, e a certeza de que nós vamos encontrar Deus quando caminharmos o caminho que Jesus caminhou. É a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Viver o amor é respirar a vida. Viver fora do amor é a morte. Não que a morte significa que a pessoa não vai sobreviver após a morte. Vai. Mas nós não podemos chamar de vida a pessoa que está vivendo uma pessoa que está envolvida no ódio, na vingança, distante do amor. Isso não é vida. A vida é a vivência do amor incondicional que Jesus traz. Por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele dá o exemplo dele. Eu estou com o Pai. Ele é a presença de Deus na Terra. Não que ele seja Deus, mas ele é o ser que encontrou Deus, que vive, que respira, que está em comunhão profunda com o Criador. E ele vem nos ensinar a encontrar isso para que nós possamos, em algum momento, dizer: eu e o Pai somos um. Mas isso vai levar um tempo. Vamos prosseguir. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Veja só. Conhecer Jesus profundamente significa que nós estamos sendo apresentados a Deus. Não quer dizer que Jesus é Deus. Mas ele vive de tal forma em harmonia com Deus que ele como que mostrasse para nós quem é Deus, que é Deus. Veja só, quando ele diz para os discípulos se amarem, porque as pessoas se amarem como ele os ama, as pessoas iriam reconhecer que eles eram discípulos de Jesus. Veja só, vivendo o amor como Jesus viveu, eles reconheceriam Jesus neles. Então, quando ele diz, se vocês me conhecessem, conheceriam Deus, o Pai. Porque ele veio à Terra apresentar Deus. Deus, como diz o apóstolo, Deus é amor. Então, quando ele vivencia o amor, ele está apresentando Deus para a humanidade. Isso é muito importante. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, eles sentem isso. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ainda não foi suficiente o esclarecimento. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só que legal. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. A gente vai continuar, que a gente vai ver essa questão aí. Mas a gente observa que é uma identidade muito grande. Jesus é vamos dizer assim, a vivência de Jesus na Terra, os exemplos que ele dá de amor e de sabedoria, é o que fica mais próximo, palpável para nós, em termos de identificação de Deus. Ele expressa Deus na sua vivência. Pode virar. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha só, aqui fica evidente que ele não está dizendo que ele é Deus. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele vai para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O que é pedir alguma coisa em nome de Jesus? É qualquer coisa? Não. É alguma coisa que Jesus pediria. Não são caprichos fúteis, interesses baixos, mas são coisas elevadas que Jesus pede. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele vai trazendo uma série de orientações para os discípulos, porque ele vai se afastar do convívio físico com eles. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha só, que amor profundo. Pode virar. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só que legal. Viu por que a gente falou que a gente precisava entender a relação de Jesus com Deus para entendermos o nascimento do Cristo em nós? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso não significa que nós nos transformamos em Jesus. Nem Jesus se transformou em nós, nem ocupou a nossa alma. Significa que nós estaremos também, como Jesus está profundamente identificado com Deus, nós estaremos, se seguirmos os seus ensinamentos, profundamente ligados a Jesus. E ele estará conosco. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Isso quer dizer que Deus e Jesus vão morar dentro de nós? Não. Isso está dizendo que nós estaremos profundamente ligados a Jesus e, por consequência, a Deus.
É essa a mensagem que ele dá. É nisso que a gente começa a entender o nascimento do Cristo dentro de nós. É quando estabelecemos essa harmonia com Jesus. E quando fizermos isso, estaremos entrando em harmonia com Deus. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha só, fica bem claro que Jesus não está dizendo aqui que ele é Deus. Ele está dizendo que as palavras que ele fala para os discípulos são as palavras de Deus. Porque ele, e quando diz que as palavras são de Deus, não quer dizer que ele pense diferente. Ele pensa igual. Porque ele chegou naquela maturidade espiritual que se identifica com Deus em termos dos pensamentos. Pode virar. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É o Espiritismo. De que Jesus não abandonou a humanidade, embora a humanidade tenha abandonado, esquecido e deturpado seus ensinos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse versículo é lindo, porque ele deixa para nós a paz. Mas a paz que ele deixa não é a paz que o mundo dá. Ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque ele sabe que os discípulos e quem for cooperar com ele irá enfrentar as dificuldades inerentes de um mundo que não quer a paz de Jesus, quer a paz do mundo, que não é paz. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha ele dizendo. Ele está dizendo que ele não é Deus. Está dizendo que o Pai é maior do que ele. Deus é maior do que ele. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Veja só, ele diz que ele ama o Pai, o mundo vai saber, e que ele faz como o Pai ordenou, ou seja, Jesus faz a vontade de Deus. Eu vou fazer uns comentários aqui. Essa identidade de Jesus com Deus não significa que a criatura é o seu próprio Criador. Significa que Jesus está em perfeita harmonia com Deus. Jesus terá sido criado por Deus com essa harmonia perfeita? Sabemos que não. Segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, enviados por Jesus para trazer o Consolador prometido, o Espiritismo, Jesus foi criado como todos nós, simples e ignorante, mas progrediu intelectual e moralmente
ao longo das reencarnações sucessivas, aperfeiçoando-se até alcançar a perfeição. A esse respeito, vale recordar as palavras de João Batista. Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ou seja, antes de João Batista existir como espírito, Jesus já existia. É muito anterior. Por essas palavras, concluímos que Jesus foi criado muito tempo antes de nós e alcançou a condição de espírito puro muito antes de nós termos sido criados por Deus. Qual o caminho seguido por Jesus para chegar a essa condição em poder dizer que Ele e Deus são um? O mesmo caminho que teremos de seguir para nos tornarmos espíritos puros. Fazer a vontade de Deus, ou seja, cumprir a lei de amor que sintetiza todas as demais. Pelos relatos acima, pelos seus ensinamentos e pelos seus exemplos vividos entre nós, entendemos que Jesus, que em todas as ações de Jesus, seguindo a sua própria vontade, temos que Jesus, quer dizer, todas as ações de Jesus, seguindo a sua própria vontade, estão em harmonia com a vontade de Deus. Nessas condições, Jesus pode dizer: eu e o Pai somos um, pois há uma harmonia perfeita. Qual a diferença entre nós e Jesus? Enquanto Jesus está em harmonia perfeita com Deus, nós, por ignorância ou rebeldia, queremos que prevaleça a nossa vontade, pois acreditamos que esse é o caminho que nos dá felicidade. Nós, espíritas, já sabemos que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. É a questão 614 do Livro dos Espíritos. É fácil seguir o caminho e a verdade e a vida que é Jesus? É fácil abandonar os maus hábitos? É fácil seguir os ensinamentos de Jesus? Nesse particular, vejamos a experiência de Paulo de Tarso, relatada em suas cartas. Pode virar. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, em Romanos 7, 15, 18 e 19. Veja só, aqui a gente está vendo o homem que se encontrou com Jesus às portas de Damasco, que naquele momento teve uma experiência que foi a culminante de um processo de renovação, de reflexão que ele vinha fazendo desde que se encontrou com os discípulos de Jesus. E ele percebia que os discípulos de Jesus tinham paz interior e ele não tinha. E com a visão, com o encontro com Estevão, que ele reconhecia uma inteligência brilhante, privilegiada, e uma vivência cristã
capaz de perdoá-lo, de amá-lo no momento crítico. E na hora da morte, provocada por Saulo de Tarso, ele estava em paz, estava feliz, não por ter sido agredido, por ter sido torturado, por ter sido morto. Estava feliz porque estava em paz com a consciência, porque fez o que devia fazer, segundo Jesus ensinou. Depois que ele adere ao cristianismo e se torna um dos maiores trabalhadores do Cristo, a gente vê a transformação que ele vai fazendo, mas no começo, e por um bom tempo, ele está com essa experiência, que naturalmente é a experiência de muitos de nós, que às vezes a gente quer seguir, mas a gente ainda faz as coisas erradas. Quer o bem, mas não efetua o bem. Não faz o bem que prefere, mas o mal a gente faz. E mais adiante ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha a mudança que o Espírito experimenta. Isso significa luta. A luta para deixar de fazer, de cumprir a própria vontade, ou melhor, fazer a vontade do homem novo que existe dentro de nós, que tem luz, que tem paz, que é livre. E não fazer a vontade do homem velho, cheio de vícios, cheio de erros, cheio de equívocos, que repete os mesmos erros ao longo das encarnações. Se alguém está em Cristo, ou seja, se o Cristo já nasceu na criatura, isso quer dizer, se a criatura já está em Cristo, se a criatura está em harmonia com os ensinos do Cristo pela sua vivência, é nova criatura. É o mesmo espírito, mas é um espírito renovado. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda carta aos Coríntios 5,17. E aqui vem o auge da renovação de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Veja só, esse Cristo não é que Jesus passou a viver dentro dele, mas ele passou a viver como Cristo ensinou, como Cristo vive. Ou seja, seguiu o modelo e guia que o Espiritismo nos diz que Jesus é. Então, essa é a felicidade, essa é a liberdade, essa é a condição que nós podemos almejar aqui na Terra e que podemos construir, está ao nosso alcance. Então, nós vemos que o nascimento do Cristo dentro de nós é o Cristo que está em nós, latente, esperando o esforço da criatura. A busca de conhecimento, sim, a busca de conhecimento. A busca de conhecimento para que o discernimento seja maior. Mas, acima de tudo, a vontade de transformação. Gestar esse homem novo, aquilo que Jesus chamava de o filho do homem, aquele que nasce em seguida com as experiências da humanidade, mas que começa a dar sinais de que já não faz parte da humanidade corriqueira. É aquele ser que deu um passo à frente. Ou seja,
Jesus veio à Terra por amor para libertar esse Cristo que dorme, que nós mantemos aprisionado dentro de nós, que não deixamos vir à tona, que não deixamos falar, não deixamos amar. Então nós precisamos perceber a necessidade, conhecer e sentir, mais do que compreender intelectualmente, mas sentir no coração, que é a nossa essência, que é a nossa realidade espiritual, mesmo no corpo físico. Sentir esse Cristo, amá-lo. E para amá-lo, seguir os seus ensinamentos. Ou seja, o Cristo, o nascimento do Cristo em nós, depende de nós. Muita paz.